Olá, pessoal. Eu sou o Vitor Hertal, diretor de arte da Neoscape. Vim aqui mostrar um pouquinho de quem sou eu, quem é a Neoscape e um pouquinho dos nossos trabalhos que a gente tem bem desenvolvendo. A Neoscape é uma agência criativa com mais de 25 anos de experiência no mercado imobiliário internacional. A gente começou em Boston e hoje nós estamos em 5 cidades nos Estados Unidos: Boston, Nova York, São Francisco, Charlotte e Chicago. E nós temos artistas digitais no Brasil, no México e na Colômbia. Nós somos um one-stop shop. A gente não faz só render, a gente faz render, filme, faz todas de design, de web, de interatividade. Além disso, a gente faz branding, estratégia e campanhas digitais completas para atender a qualquer necessidade que o cliente possa vir a ter. Pois bem, eu sou formado em arquitetura pela Universidade de Santa Úrsula em 2000, no Rio de Janeiro. Sempre fui curioso em relação ao 3D, sempre gostei de pesquisar e de mexer com 3D. Durante a faculdade, muito disso no AutoCAD, né, tentando criar renders no AutoCAD de uma maneira bastante rudimentar na época. Isso em 96, 97, comecei a realmente mexer com alguma coisa de AutoCAD e me interessar mais por 3D. Nessa época o 3ds Max nem existia, o que tinha era o predecessor dele, que era para DOS, o 3D de um modo popularizado como é hoje, assim, estava na sua infância, né? Eu comecei a estagiar num escritório que estava fazendo um projeto grande de urbanismo na época, e a gente resolveu fazer uma apresentação de um projeto grande assim em 3D. E foi meio que a técnica de você construir o avião enquanto ele está decolando, né? E você vai tentando descobrir como fazer as coisas em tempo real. E é sempre um grande aprendizado, né? Porque na época você não tinha tutorial no YouTube, você não tinha, era difícil assim conseguir um curso, alguma coisa assim. O que se tinha era um tutorial ou outro que vinha em algumas revistas que você podia assinar, e os manuais de software e fóruns. Muito do que eu aprendi na época foi pelo CG Architect, um site que todo mundo se ajudava, tinha uma comunidade super bacana, ainda tem, né? Ainda existe. E através de lá eu conheci muita gente do meio e aprendi muito sobre o ArcViz de um modo geral. Tá? Quando eu me formei, eu fui trabalhar na Arquigraph, no escritório de apresentação gráfica no Rio de Janeiro, com o Toninho. E o Toninho tinha um hábito bastante bacana, que era assim de explorar muito a tecnologia nova, softwares novos. A gente testava muita coisa e encarava desafio de, não, vamos bancar esse engine de render, vamos testar esse outro aqui agora e vamos bancar, vamos aprender e vamos usar. Assim a gente acabou definindo o nosso workflow mais com o V-Ray mesmo na época. Em 2005 eu desisti de uma viagem
de férias e resolvi ir para a SIGGRAPH procurar um emprego. Eu estava decidido a trabalhar fora do país e que achava isso muito legal, queria encarar esse desafio. E eu me preparei para toda a viagem, imprimi portfólio e gravei portfólio em uns DVDzinhos pequenininhos assim, e levei currículo impresso e tal, e fui para lá para a SIGGRAPH. A SIGGRAPH naquele ano, a palestra inicial foi dada pelo George Lucas, então assim, sem pressão. Mas os cursos eram muito legais, assim, foi um aprendizado muito grande. A feira, de um modo geral, é muito legal, e como são todas essas conferências, né? O Total Chaos é muito bacana também. Tem uma série dessas conferências que vocês podem se você tiver a oportunidade de ir, vá e aprenda. Sempre no mínimo, um aprendizado grande. Nessa feira eu tinha uma feira de empregos, né? E eu resolvi ir lá tentar minha sorte, né? Ver o que ia dar. E você vai entregando os DVDs, os portfólios e tal, e é um pouco difícil, porque as pessoas são super simpáticas, agradecem e pegam o seu portfólio e jogam numa caixa, assim, tem uma caixa enorme com centenas, se não milhares de DVDs lá dentro, assim, você fala, poxa, quais as chances de selecionar o meu DVD, né? No final da conferência, estava tendo uma festa de encerramento relativamente perto do Staples Center, e muito perto também estava tendo o evento do CG Architect, que era uma premiação e uma festa logo depois, e muita gente que participava dos fóruns do CG Architect na época estava presente ali. Eu, enquanto jovem, sem dinheiro, ficava trocando de festa, porque numa festa tinha comida liberada, na outra tinha bebida liberada, e na festa do CG Architect eu encontrei um pessoal que eu já conhecia dos fóruns, e eles falaram, olha, a Netscape está contratando, e eles estavam com uma camiseta escrito "We're hiring". Eu me aproximei de um deles e falei, olha, desculpa te interromper aqui na festa, ele estava com um copinho de uísque na mão, curtindo a festa, e eu falei para ele, posso te mostrar meu portfólio? Ele foi super simpático, falou, não, claro, vamos dar uma olhada, e o nome dele era Lon Gross, hoje na Chaos Group. E também estava o Nils Norgren, um dos fundadores da Netscape, também estava lá. Eles deram uma olhada no meu portfólio e o Lon olhou para mim e falou, você está contratado. E eu não sei se eu não levei muito a sério na hora, porque era difícil de acreditar. Quando o DVD que eu entreguei para ele e o currículo que eu entreguei para ele eram a última cópia que eu tinha. E você fica assim, poxa, será que eu dei essa sorte? Será que eu tenho essa sorte? E mais tarde eu fui sair da festa, fui dar um tchau lá, me despedir, e o Lon olhou bem sério para mim e falou assim, olha, você reserva a sua passagem porque você está contratado, você vai trabalhar com a gente. E acho que eu nem dormi aquela noite, né? No dia seguinte eu tinha um voo marcado para Nova York, eu ainda estava de férias, acho que ainda tinha mais ou menos uma semana de férias, e acho que era uma segunda-feira ou algo assim, e eu peguei o voo para Nova York, eu não conhecia Nova York, e ia lá conhecer, e no avião, assim, sem conhecer muito da geografia dos Estados Unidos na época, eu olhei e percebi que Nova York era relativamente perto de Boston, né? Então, quando eu pousei, eu telefonei para o Lon e falei, olha, eu tô aqui em Nova York e agora que eu vi que é realmente perto, eu não sabia que era tão perto assim, e aí ele falou, não, entra no trem, vem para cá para Boston, a gente conversa melhor. E o resumo da coisa é que eu basicamente voei para o Brasil com um contrato assinado e feliz da vida. E assim, você não tem ideia do quanto tempo vai levar e tal, todo mundo acha que é muito rápido assim, né? Você está contratado, na semana seguinte você se muda, e não é bem assim. Foi uma espera bastante longa, porque a SIGGRAPH acontece em agosto, na época, se não me engano, e o visto foi sair no ano seguinte, em outubro, ou seja, foi mais de um ano de espera para sair o visto para poder me mudar. Nesse período todo eu fiquei trabalhando remoto. A infraestrutura mundial, assim, a tecnologia da época não era super favorável como é hoje para o trabalho remoto. Foi bastante complicado, assim, a velocidade de transferência de arquivo e
todas as facilidades que a gente tem hoje com Zoom e Skype eram bem mais rudimentares na época, então foi complicado. Quando eu me mudei, cheguei lá, assim, o desafio é enorme, assim, porque você está num país novo, uma língua nova, e um estilo de trabalhar completamente novo, e você tem uma pressão pessoal toda sua em cima de conseguir performar diante desse desafio, assim. Foi um aprendizado assim, imenso, especialmente porque a Netscape tem uma cultura de ser bem aberta e você tem total liberdade de olhar por cima do ombro de uma pessoa, tirar uma dúvida e conversar e aprender e tal. E tinha a 1 metro de distância ninguém mais do que Long Growth, né, para aprender dele. E foi um período sensacional. Eu trabalhei lá de 2006 até 2011. Em 2011 surgiu a oportunidade de voltar para o Brasil para representar a Quint Opera aqui. Então, a ideia era fazer alguns trabalhos para a Olimpíada e Copa do Mundo, e assim a gente fez. A gente abriu uma empresa aqui e operou durante esse período. Só que quando acabou a Olimpíada, assim, a economia, de um modo geral, e o mercado deu uma murchada, deu uma diminuída. Então, a gente acabou fechando, e nesse período eu aproveitei esse período para pesquisar, assim, qual é o meu próximo desafio, o que eu quero fazer agora. E eu acabei pesquisando um pouco mais de efeitos visuais, a parte de partículas e dinâmica de fluidos e dinâmica de tecido, enfim. E eu decidi que eu queria me dedicar um pouco mais a essa parte, que era uma coisa que eu achava interessante de agregar nos trabalhos que a gente faz. Em 2016, eu estava numa viagem de férias e, por acaso, resolvi visitar o pessoal da Netscape também. Eu estava nos Estados Unidos e resolvi visitar o pessoal lá. E, conversando, a gente acabou se acertando de voltar a trabalhar juntos. E eu voltei a trabalhar com a Netscape no escritório de Nova York, e lá fiquei até 2017. Em 2017, eu voltei para o Brasil e fiquei trabalhando remoto para a Netscape durante um bom tempo. Quando começou a pandemia, um aprendizado que todo mundo teve, né, nesse período, foi de que o trabalho remoto hoje em dia é relativamente mais fácil, né? Não só pela infraestrutura que já existe, como pela infraestrutura que se criou, né? Meio à força. E a gente começou a colaborar cada vez mais remotamente e tal, e a gente resolveu expandir um pouco aqui no Brasil. Então a gente tem hoje um pequeno time aqui que produz trabalhos no Brasil, e a gente pensa assim em expandir o time aqui no Brasil. E aí eu queria mostrar para vocês alguns trabalhos que a gente produziu nesse período. O primeiro projeto que eu queria mostrar para vocês é o Riverside 1900 Lawrence. Riverside é uma empresa de Chicago. A maioria dos empreendimentos até hoje foi em Chicago. Esse é o primeiro empreendimento fora da cidade. Esse empreendimento é em Denver, Colorado. E o slogan do projeto é Hit Your Peak. Atinja o seu máximo, atinja o seu ápice, né? E foi uma maneira da Riverside se posicionar de uma maneira diferente desse tipo de oferta que tem no centro da cidade de Denver. Então eles queriam mostrar que o produto deles era um produto diferente, e a maneira que a gente contou a história é usando a mineralidade e a ideia da montanha e tal. At the nexus of Denver's fastest growing neighborhoods, a high-performance office tower for high-reaching users is emerging. 1900 Lawrence represents the pinnacle of office space. Delivering 2024, this 720,000 square foot Class A office tower features
top-of-the-line healthy building systems, awe-inspiring light, air, and views, and soothing amenity spaces that put your wellness first. $1900 Lawrence goes above and beyond to amplify every experience. This is an environment that emboldens you to set your sights on higher goals and ultimately hit your peak. Esse projeto foi bacana de trabalhar porque a gente pôde fazer o preview de todas essas cenas, essas tomadas aéreas antes de filmar. A gente conseguiu fazer todo o preview usando o Google Earth Studio e a gente trabalhou bastante com TyFlow nesse projeto e, aliás, são ferramentas que trabalham muito bem juntas. O TyFlow, Phoenix FD e o V-Ray trabalham super bem juntos. Você pode, inclusive, carregar V-Ray Meshes dentro do TyFlow. É uma ferramenta fenomenal. O segundo projeto que eu queria mostrar é o Circuit of the Americas. Para quem conhece Fórmula 1 vai reconhecer o que é o Circuit of the Americas, né? É o circuito onde acontece a corrida de Fórmula 1 em Austin, Texas. E o nosso cliente ele está produzindo condomínios de garagens próximos ao circuito. O que são esses condomínios de garagem? São os lugares para quem tem um carro esporte, quem tem uma coleção de carros antigos, o que seja. É um lugar onde você pode não só guardar os seus carros, mas você pode morar lá com os seus carros, você pode dar uma festa com seus amigos, você pode se reunir para assistir a corrida, você pode levar esse carro para correr na pista e tal. E foi um projeto bastante interessante de desenvolver. Eu, enquanto fã de Fórmula 1, assim, foi um projeto bastante legal de desenvolver. A gente teve o desafio de criar um rig realista para os carros e foi bastante divertido trabalhar nesse projeto. Enfim, nós estamos no Brasil. A Neoscape, nesse momento, opera no Brasil com um pequeno time. A gente tem, sim, interesse em expandir. E eu acho que se tem uma lição para ser aprendida é que, assim, eu tive a sorte de poder participar do time da Neoscape no momento em que eu entrei e de ter contato com todo mundo. Eu tive a possibilidade de viajar para fora
e de aplicar para esse job e de conhecer todo mundo e conseguir esse job. Mas eu acho que quando a gente está aqui, a gente abre a porta para muito mais gente. Tem muito talento no Brasil, tem muita gente que trabalha com V-Ray, que trabalha com 3D no Brasil, que sabe muito e tem muito talento aqui que a gente pode expandir. Eu acho que antes de contratar alguém antes de contratar alguém que sabe muito 3D ou muito V-Ray ou muito Phoenix, eu acho que a gente está mais interessado em solucionadores de problema. Eu acho que as ferramentas hoje em dia chegaram num ponto em que elas são bastante intuitivas e o conhecimento é bastante transferível, né? Mas eu acho que a gente está mais interessado no material humano, nas pessoas que conseguem criar e conseguem solucionar problemas e propor novos desafios, assim, e não só repetir o que é feito todo dia. Muito obrigado.